Olá amigos, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo da Jogos do Mundo. Vamos falar da parte relacionada com a Liga de Vir 2021, o torneio mais importante da Devir a nível internacional, que este ano tem, tem vários jogos que foram jogados em diferentes países. A parte portuguesa já foi concluída, tivemos o Ricardo Gomes, como sempre, na liderança aqui deste torneio. Ricardo, obrigado pela tua presença também aqui. Ok, bem, na liderança tivemos o Sporter. Eu sou um mero organizador. Aqui há que dar o mérito a quem o tem. Portanto, nós fazemos o nosso trabalho de bastidores, que é a preparação, a gestão e o envio dos prémios, todas essas coisas associadas. Mas aqui as estrelas são, de facto, os jogadores. E neste caso, contámos com várias dezenas de participantes. Houve 11 jogadores que jogaram todos os jogos da A-Liga. Houve 9 que conseguiram somar pontos necessários para apresentarem uma candidatura aos primeiros 2 lugares. E, portanto, acho que foi um projeto que correu muito bem, mas gerido por nós, protagonizado por esses magníficos jogadores portugueses. Claro. Não, mas nesse sentido estávamos a dizer, no fundo estás um bocadinho por trás na organização, naturalmente, deste grande evento. E então vamos falar um bocadinho vamos aqui até partilhar aqui a parte partilhar aqui sobretudo a classificação, para nós percebermos. Explica-nos um bocadinho como é que foi, de facto, como é que decorreu aqui este processo de classificação, de facto. Vamos agora ver, em princípio, aqui a tabela. Por isso nós tivemos 3 jogos, mas com diferentes níveis de pontuação. Explica-nos só assim de forma resumida como é que funcionou. Ora, os jogos têm todos, na verdade, o mesmo nível de pontuação, porque a fórmula matemática por detrás dos jogos é igual e o peso de cada um dos jogos também é igual. Ou seja, nós aqui podíamos dizer, a pontuação de Stone Age vale a dobrar. Não, foi tudo igual, portanto foi tudo na mesma balança. A fórmula foi exatamente igual. Agora, aquilo que faz com que vejamos, por exemplo, que o primeiro classificado de cada um dos torneios somou uma pontuação diferente e todos os outros, está relacionado com o número de participantes que esse torneio teve. Ou seja, ganhar um torneio com 10 jogadores não é a mesma coisa que ganhar um torneio com 30. E, portanto, é essa a diferença que temos por aí. Agora, porque é que alguns jogadores participaram em todas as provas e só alguns é que conseguiram reunir pontos? Porque a métrica tinha 2 formas que fazia com que os jogadores participassem e não somassem pontos. Uma delas, se ficassem além do 100º lugar. Não aconteceu, não chegámos a ter tantos. Segunda, conseguissem somar pontos. E o último classificado, devido à forma matemática utilizada, que deriva da forma oficial das Olimpíadas da Mente, penaliza o último jogador. Porquê? Porque o jogador vai pontuar 100 pontos a dividir pelo número de jogadores menos a posição em que ele ficou. Ora, se num torneio de 25 jogadores o jogador ficou em 25º lugar, é 100 pontos a dividir por 25 menos 25. Exato. E está feito. E aqui neste caso é interessante, nós temos aqui no fundo, eu penso que concordas comigo, nós temos aqui e tivemos na Liga de Vir alguns dos melhores jogadores, se não mesmo os melhores board gamers portugueses, um pouco da atualidade. Como é que viste um bocadinho a evolução nestes 3 torneios? Nós tivemos primeiro Alhambra, depois Stone Age, depois Kingdom Builder. Como é que vês em termos da evolução do desempenho também dos jogadores? Olha, eu acho que os jogadores jogaram com a sua máxima energia cada um destes torneios. Houve várias pessoas que tiveram que aprender 1 ou 2 jogos, acho que ninguém teve que aprender os 3 para participar, mas houve jogadores que não sabiam jogar 1 ou 2 jogos. E o jogo mais frequente disso tudo, derivado também à sua muito recente entrada no mercado nacional, era o Kingdom Builder. Por essa mesma razão, nós deixámos Kingdom Builder para o último torneio destes todos, para dar mais tempo para os jogadores irem aperfeiçoando as suas estratégias nesse mesmo jogo. O critério utilizado teve 2 pontos de influência. Primeiro, Alhambra é um jogo bem mais antigo que Stone Age, portanto tivemos aqui isso em consideração. E o segundo, atendendo a que estávamos a utilizar 2 jogos do nosso parceiro Queen Games, também tentámos dar um pouco mais de espaçamento entre eles. E daí termos aberto com o Alhambra, um Queen Game, e fechado com o Kingdom Builder, um Queen Game. Pelo meio, Stone Age, o segundo jogo mais jogado no Board Game Arena, unicamente ultrapassado por um outro jogo de Vir, Carcassonne.
Exatamente. E aí nesse aspecto a Devir domina em pleno. E agora diz-nos uma coisa, que é, ou seja, temos então os dois jogadores portugueses, o Sporting Ricardo Araújo e o Pereira Priscos, que vão então à final internacional dia 24 de julho. Explica-nos um bocadinho como é que se vai processar então essa final internacional. Bem, primeiro de tudo explicar como é que o Ricardo e o Prisco chegam lá. Portanto, eles são os jogadores que somaram mais pontos nesta E-Liga. E aqui estamos a falar de uma competição que, ao contrário da 2 de Sushi Go, funciona como um campeonato e não tanto como uma taça, chamemos-lhe assim. Portanto, nós temos um vencedor absolutamente inequívoco, com quase 40 pontos de avanço, que não ganhou torneio nenhum, mas foi o mais constante ao longo de toda a prova. Agora, em segundo lugar, ficou o Priscos, já com uma vantagem de 9 pontos face ao terceiro, já não são os 40 do primeiro para o segundo, e se repararmos, mesmo esse intervalo face ao quarto e face ao quinto classificado é muito menor. Portanto, aqui a distância do primeiro para o segundo é maior do que a distância do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto e até do segundo para o quarto e do segundo para o quinto classificado. Portanto, foi muito equilibrado. E se repararmos, todos esses jogadores, houve alguém que ganhou um torneio e depois nos outros não lhe correu assim tão bem, e quem vem mais atrás até é o Mestre 77, que apesar de não ter nenhuma vitória, conseguiu sempre classificações agradáveis. Portanto, o nono lugar no Stone Age é um lugar que num torneio de 25 jogadores, claro, dá uma pontuação que se sente. Claro. E o quarto lugar no Alhambra, a mesma coisa também. São muitos pontos que foram aí somados. Aliás, o Alhambra tramou aqui um pouco a classificação de muita gente. Se repararmos, ainda há pouco na flash do André Capa, que acabou de ganhar o torneio de Sushi Go, o André Capa dizia que o torneio da Alhambra lhe tramou a E-Liga. Portanto, é um campeonato e aqui neste campeonato, apesar de ser um campeonato curto, o equilíbrio é dominante e o Sporter, do princípio ao fim, foi um jogador muito constante. Aliás, quando fizemos a classificação ali na segunda ronda, já o Sporter acabava por dominar. Estamos a falar de um grande jogador, Priscos igualmente. Portanto, vamos estar muito bem representados nesta grande final internacional, onde vão estar jogadores de 8 países de vir, onde vão estar os melhores jogadores desses mesmos países a disputar exatamente estes 3 jogos. Portanto, nós quisemos fazer as fases nacionais, e aqui quando falo nós, Grupo Internacional de Esportes e Organized Play da Devir, o que nós quisemos foi fazer com que cada país fizesse um apuramento exatamente com os mesmos jogos que seriam jogar na grande final internacional. Inclusivamente, aqui há países, não da Europa, mas da América Latina, onde, por exemplo, a demora que um jogo leva a chegar ao mercado faz com que, por exemplo, quando anunciaram a E-Liga, em março, a Kingdom Builder ainda não estava disponível no mercado deles, mas foi um sacrifício que se entendeu ser melhor para preparar esses mesmos jogadores para esta grande final, porque a grande final haveria de ser jogada com ele, e se nesses países o apuramento fosse jogado com outros jogos, certamente os jogadores desses países também não chegariam lá com as mesmas credenciais. Nós quisemos pautar pelo equilíbrio e, portanto, tentar dar os mesmos ingredientes a cada um dos jogadores, de modo a que eles cheguem lá e consigam mostrar as suas capacidades de igual modo, bater-se de igual para igual, e não aqui fazer uma diferenciação entre o que é que cada um andou a treinar ou teve que jogar antes, e se o jogador até poderia eventualmente ter que aprender uns jogos para se qualificar e depois se calhar ter que aprender outros jogos para jogar a final. Assim, quem teve que aprender já aprendeu, e com certeza aprendeu muito bem, porque eu lembro-me, por exemplo, do Supporter, aqui em conversa pessoal, dizer-me que Kingdom Builder era um jogo que tinha acabado de descobrir, mas pronto, quando se dedica e quando de facto até por natureza já se traz competências em jogos que vêm de um jogo para outro, acaba por ter o trabalho um pouco mais facilitado. Claro. Foi pena aqui no caso da Teresa, porque vemos um percurso evolutivo, portanto um 10º, um 7º e um 1º lugar, e ficou muito perto. Pronto. Foi engraçado, temos um jogador que ganha, que não ganhou nada, e depois temos um 2º, um 3º e um 4º lugar que ganharam um torneio cada um. Sim, portanto, exato. Acho que correu muito bem, conseguimos muitas inscrições, participaram mais de 3 dezenas de jogadores,
inscritos na E-Liga até houve mais de 50 jogadores, mas provavelmente alguém depois, ou por alguma razão, não conseguiu participar no primeiro torneio e já não se sentiu aquela motivação para participar nos outros, porque era necessária uma pontuação em todos os torneios. Claro. Exatamente. E à partida acredito que isso possa de facto ter feito alguma limitação, mas claro está, houve muitos jogadores que jogaram todos os torneios e temos aqui muitos jogadores que conseguiram classificação em todos e portanto acho que temos aqui uma boa premissa para em 2022 podermos voltar a equacionar a realização de um evento desta natureza. Muito bem. E diz-me só uma coisa também, em relação à final internacional, nós temos, já há uma noção, por exemplo, se tanto o Sport TR como o Priscos irão sempre jogar, ou se há algum que fica suplente, digamos assim, a jogar? Não, eles vão jogar. Pronto. Cada país participa com 2 jogadores inteiramente. Okay. Ela vai ter um formato que difere, claro, daquilo que foi o Inter de Viriano de Stone Age, que era só com um jogo e com um afunilamento até ao vencedor final, e especialmente a partir do momento em que ficaram 8 jogadores, e depois também vai ser muito diferente daquilo que foi o Inter de Viriano de Carcassonne, em que os jogadores funcionavam de facto como um país, mas tinham também uma classificação individual. Ora, nesta E-Liga não vai haver classificação por país, portanto, os resultados de um jogador português não vão influenciar em nada o resultado do outro jogador, se bem que possa ser engraçado no final fazermos ali uma classificação para ver que país é que conseguiu ficar mais à frente, mas nada de oficial ao ponto daquilo que tivemos no Inter de Viriano, em que tínhamos uma final individual e uma final por equipas. Não é nada disso que se vai passar. O que é que vai ser feito? Bem, os jogadores vão jogar 2 jogos de cada um deles, vão jogar 2 vezes Alhambra, 2 vezes Stone Age e 2 vezes Kingdom Builder. Não vão ser consecutivas, e não vão ser consecutivas por uma razão muito, mas mesmo muito especial. É que nós vamos criar um padrão de competição em que a primeira ronda de cada um desses jogos seja uma ronda perfeitamente aleatória. Ou seja, nós vamos preparar da nossa parte como é que ela vai ser feita, aleatoriamente, mas apenas com a garantia de que não vamos colocar 2 jogadores do mesmo país na mesma mesa. É claro, exato. Pronto. A partir daí, baseado no resultado dos 3 torneios, portanto, a primeira ronda da Alhambra, a primeira de Stone Age e a primeira de Kingdom Builder vão ser feitas desta forma. Com sorteio até pré-anunciado, os jogadores já vão saber, antes de começar, onde é que vão jogar, com quem é que vão jogar na segunda mesa, na terceira mesa. Aqui não vai haver tanto aquela situação da posição que quem jogou os nossos nacionais sabe que é algo que nós costumamos ser bastante rigorosos. Aqui, infelizmente, como não somos nós que gerimos propriamente dita a mesa de jogo, o Board Game Arena, depois de ter os 4 jogadores que vão compor essa mesa, por convite direto, porque é impossível gerir um torneio em que não se faça pelo menos 3 rondas desse mesmo jogo. Exato. E, portanto, como isso não vai acontecer, vamos convidar o primeiro jogador a abrir a mesa e os outros jogadores a jogarem, mas depois, mesmo que a ordem seja definida pela ordem que nós queremos, que foi o caso do que nós fizemos hoje para esta final de Sushi Go, e não foi o que aconteceu. Depois o próprio Board Game Arena cria ali um randomize entre os jogadores e as posições são alteradas. Portanto, nós não vamos ter controle sobre isso em momento algum do torneio. É possível que alguém jogue o torneio todo em primeiro lugar ou o torneio todo em último? É possível, é um caso insólito, mas é possível. Mas à partida, todos vão ter essa mesma possibilidade. Portanto, a probabilidade de isso acontecer é igual ao jogador A ao jogador Z. Depois dessas 3 rondas puramente aleatórias, o que vai acontecer é que vamos jogar uma nova ronda de um dos jogos, que vai ser organizada consoante a classificação ao final dessas 3 rondas aleatórias. Ou seja, os jogadores vão jogar Alhambra pela classificação final das 3. E depois vão jogar Stone Age, atenção, a ordem pode não ser esta, depois vão jogar Stone Age pela classificação final das 3 mais a do Alhambra. Certo. Depois vão jogar Kingdom Builder, atenção, repito, pode não ser esta a ordem, claro. Novamente pela classificação das 3 aleatórias, mas já com as outras 2, de modo a que tenhamos na mesa final da 6ª ronda, a grande final, em que seja puramente garantido que quem ganhar essa mesa vai ser o grande campeão da E-Liga. Nós vimos que isto não aconteceu durante o apuramento da E-Liga, portanto, por vezes, quem jogava na mesa 2 e às vezes até na mesa 3, isto aconteceu no Kingdom Builder, era possível matematicamente que assim fosse, que alguém que conseguisse chegar lá. Porquê? Por causa da regra de
evitar jogar novamente frente aos mesmos adversários. Portanto, quando os jogadores são distribuídos pela mesa, por vezes não temos uma final puramente dita. Ora, aqui, estas mesas vão ser feitas através do nosso apoio e vão ter transmissão as 3 últimas. Portanto, o segundo jogo de cada jogo vai ter transmissão. E o que vai acontecer é que os jogadores vão-se, no literal sentido da palavra, vão-se comer uns aos outros dentro dos que têm a mesma pontuação. E assim vamos conseguir garantir que há aleatoriedade no início, mas que na parte final o grande vencedor será um dos melhores de um jogo, um dos melhores do outro e também um dos melhores dos 3 jogos, na verdade. Porque a mesa final, quem ganhar, de facto, será o grande vencedor da A-Liga. Não haverá qualquer possibilidade de ser um jogador da segunda mesa a conseguir ganhar a A-Liga. Isso está absolutamente fora de questão. Foi isso que nós, no torneio de Sushi Go, tentámos fazer. Mudámos ali ligeiramente a forma de pontuar do torneio, porque se queremos apanhar os melhores, então vamos tentar não penalizar quem ficar em segundo na mesa, para que o primeiro e o segundo vão tendo sempre mais pontos e depois haja ali uma diferenciação entre eles. Conseguimos fazer isso e daí então o isolamento depois para uma final isolada. Não vai ser o caso aqui, nós queremos que os jogadores joguem todos exatamente o mesmo número de jogos na final internacional da A-Liga, mas vamos conseguir isolar essa mesa porque ela não vai ser feita pelo Board Game, vai ser feita por nós. E aí, atenção, é perfeitamente possível que o mesmo jogador, ao longo das jornadas todas da A-Liga, jogue 2, 3, no máximo do insólito dos casos, 4 vezes com o mesmo jogador. Porque, como disse, nós vamos fazer um sorteio para a primeira ronda e depois, na segunda ronda, vamos fazer com que o jogador, além de não jogar com o companheiro do país que o for a acompanhar, nós já sabemos quem são os 2 portugueses, mas os outros países ainda estão a disputar as finais, e portanto vamos garantir que isso não acontece e também que os jogadores não voltam a jogar com os jogadores que jogaram na primeira ronda e com os jogadores que jogaram na segunda, quando for o caso da terceira. A partir daí, como já é por pontuação, é perfeitamente possível ele voltar a encontrar os mesmos adversários e inclusivamente até em mesas consecutivas, consoante seja ou não o grande avanço que eles possam vir a ter à entrada para essa quarta, quinta e nomeadamente a sexta ronda. Muito bem. Pronto, então temos agora, em princípio, nós estamos agora no início do mês de junho também. No caso aqui desta experiência, agora fazendo aqui um balanço daquilo que já pudeste ver também, sentes que de facto para o ano, e enfim, vamos continuar atento a uma liga de vir, se calhar outros jogos, noutro formato, ou o que é que achas? Até do ponto de vista internacional. Ela está pensada para ser um projeto contínuo. Atenção, isto não é nada de estreia. Portanto, esta competição já é feita pela Devir México há 3 anos, creio, 3, 4 anos. Não sei se esta é a terceira, se esta é a quarta. E é uma competição nacional organizada em conjunto com as lojas, com uma final nacional. E aquilo que nós pensámos para esta A-Liga é fazê-la ano após ano, com 3 ou mais jogos. Portanto, o mínimo serão 3, mas se for feita fisicamente nas lojas, eventualmente pode ter mais, ou mesmo que seja digitalmente. O objetivo é reunir os melhores de cada país e, enquanto for feita de um modo digital, ou pelo menos a grande final internacional de um modo digital, será com acesso a vários jogadores, mas o plano, a grande cereja no topo do bolo, é fazermos uma grande final internacional disputada fisicamente, e aí já apenas pelo grande campeão de cada um dos países. Ou seja, estamos a falar aqui de uma A-Liga que, para ser digitalmente otimizada, tem 8 países a participar, mas isto no universo de vir, sem grande dificuldade, chegamos a fazer uma A-Liga com 20 ou mais países a participar. Isto porque há países onde temos escritórios que não estão a participar aqui, é o caso de Itália, por exemplo, não está a participar na A-Liga, e depois há muitos outros países onde nós não estamos presentes com um escritório, mas onde os jogos de vir são a força desse mesmo país. E isto consegue-se ver quando do envio de jogadores, por exemplo, para um campeonato mundial de Catan, em que a Devir chega a enviar 15, 20 países diferentes, porque, por exemplo, o campeão da Costa Rica é apurado pela Devir, o campeão do Peru é apurado pela Devir, e por aí afora, e a Devir não tem escritórios fisicamente presentes nesse país, tal como tantas outras empresas vendem os seus produtos em Portugal e não têm propriamente dita uma sede no nosso país.
Portanto, podemos alargar e tudo isto vai depender também, de certa forma, da adesão no conjunto de todos os países. Sendo que, se a adesão for como em Portugal, muito provavelmente temos a energia suficiente para voltar a dinamizar uma competição desta natureza e desta envergadura em 2022 e possivelmente por aí afora. A grande final deste ano já está, de certa forma, a pescar o olho a esse mesmo tipo de programa e, portanto, assim como o torneio de Sushi Go está integrado no programa da Oeiras Gaming Show, a nossa grande final da E-Liga de Vir 2021 vai ser disputada nas datas da Mega XP, cuja edição será digital, que é, como assim dizer, a Essen ou a Gen Con do México. A nossa Lisboa Games Week, chamemos-lhe assim, por exemplo. Sim. E o objetivo é termos, de facto, as nossas finais disputadas num desses grandes eventos. Que, por que não, numa das grandes convenções de jogos de Portugal, uma Leiria Con, uma Lisboa Con, uma Ria Con, uma Invicta Con, há tantas e cada vez melhores e cada vez com melhor organização. A Devir normalmente é sempre parceira desses grandes eventos, mesmo os que acabam de nascer, como a Viana Con, uma competição mais recente, ou a Algarve Con, por exemplo. E como nós nos associamos a essas iniciativas em Portugal, nos outros países também fazemos exatamente o mesmo. Portanto, aqui a ideia é, ano após ano, irmos percorrendo esses eventos em países diferentes, uma gincana de grandes eventos de Vir, onde o melhor jogador anualmente da E-Liga, seja ele porque é o jogador que está em mais forma, ou porque é o jogador que até, dados os jogos que entraram nesse ano, são jogos que até se adequam mais ao seu estilo de jogo, mais na sua linha, na sua onda, chamemos-lhe assim, e portanto a ideia é termos aqui uma competição contínua e depois construirmos um Hall of Fame dos jogadores que participaram em várias edições, dos jogadores que ganharam edições consecutivas, dos jogadores que ganharam edições alternadas, dos países onde costumam ser obtidos os melhores resultados e por aí afora, porque sendo a Devir uma editora que tem neste momento presença em tantos e cada vez mais países, isto acaba por basicamente associar-se à sua própria gênese. Portanto, se é uma empresa puramente internacional, por que não fazer uma competição entre os vários países, uma vez que o produto que nós comercializamos perfeitamente se adequa a essa natureza de eventos. Muito bem. Bem, Ricardo, queríamos agradecer então por esta explicação. Ficamos aqui um bocadinho com o panorama, no fundo, da Liga de Vir 2021. Os resultados não só de Portugal, foi já dos primeiros países em que... Foi mesmo o primeiro país em que já tem tudo resolvido? Foi mesmo o primeiro, porque os outros países, devido ao nosso confinamento dessa altura em que planeámos a E-Liga, os outros países não estavam em confinamento e foram organizados em conjuntos com lojas, sendo que aqui ao lado, na Espanha, devido a haver esse mesmo confinamento, não foram organizados em conjunto com as lojas, mas foram organizados em conjunto com associações de jogos. Nós, em Portugal, optámos por fazê-lo desta forma e, de certa forma, dado o número de jogadores que participaram, continuamos a acreditar que foi a melhor decisão. Muito bem. Pronto, e agora é esperar então por dia 24 de julho, nessa grande final internacional, que nós também depois iremos aqui acompanhar e que a Devir também vai acompanhar em direto e em exclusivo. E Ricardo, desejar a maior das sortes também para a Devir. Muitos parabéns pela organização, também por criarem mais este grande evento para os board gamers portugueses e internacionais, e boa sorte para a competição também. Olha, muito obrigado. Esperamos que o Priscos e o Sporter consigam resultados excepcionais. Se algum deles, por alguma razão, não puder ir, iremos convidar o terceiro classificado e para aí afora. É outra das regras da E-Liga, mas acredito que esses dois jogadores nos vão representar ao mais alto nível. E quanto a quem nos está a ver, uma palavra no sentido de não se coíbam de participar neste tipo de eventos, porque perder ou ganhar aprende-se e divertimos-nos todos. Exato. E além disso, mantenham-se atentos, porque 2020 ainda tem muitas novidades neste sentido para mostrar. 2021, queres dizer? 2021, exatamente. Isto é a folha do calendário, isto é a pandemia. Repara que os dias parece que custam mais a passar, sim, porque sim. Acabam por ser um pouco mais repetitivos. Claro. Falta-nos aquela diversidade do nosso cotidiano que nos faz sentir os dias a passar. E, portanto,
Não sei, há aqui qualquer coisa que de vez em quando lá vem esta dislexia terrível. De certa forma, calma. Ok, já estamos em maio, mas ainda não estamos em dezembro. Mas o facto de ainda estarmos um bocadinho presos, não é? Faz com que ainda nos sintamos quase que ainda estamos no mesmo ano também, praticamente. É isso mesmo. Obrigado pelo reparo, Luís. Tá, olha, muito obrigado, Ricardo, nós, e continuação de bom trabalho, está bem? Obrigado. Fiquem bem então e até à próxima então. Fiquem bem.